Oi, gente, vamos começar a correção da atividade de ontem, que já vai ajudar a gente nas atividades de hoje, tá bom? Então, a atividade de ontem era para ler esse trecho da Bela Adormecida e identificar algumas coisas. A primeira coisa que a gente ia observar era sobre a conversa nesse trecho inicial. A gente vai lembrar, e vocês vão lembrar também junto comigo, daquelas observações que a gente fazia. Então, primeira delas é assim, ó, para identificar onde está a conversa, eu tenho que procurar o travessão. Este aqui é o travessão. Então, encontrei o travessão, eu já sei que ali tem uma conversa. Então, a gente vai ver quem é que está falando nessa conversa. E para saber quem está falando, eu preciso ler. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. Então, a primeira pessoa que fala nesse trecho é a rainha. Depois, outro travessão aqui, olha. Quem é que está falando? Para saber quem está falando esse trecho também, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu preciso ler. E por que não Gêmeos? Acrescentava o rei. Então, olha só, nesse primeiro trecho, quem está falando é o rei e a rainha, certo? Depois, ó, majestade, não fique triste, o seu desejo logo se realizará. Daqui a um ano a senhora dará à luz a uma menina. Aqui é um outro trecho de conversa. Quem é que será que está falando aqui? Nessa linha aqui eu não consegui descobrir. Tem aqui o travessão e só lendo aqui eu não consegui descobrir. Então, o que eu faço? Eu volto para o parágrafo anterior. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e de repente pulou para fora da água uma ranzinha. Então, quem fala o trecho abaixo é uma ranzinha. Então, ó, quem conversa no trecho inicial do conto? De quem são as falas? Da rainha, do rei e aqui no final quem fala é a rã. Então, são três partes que tem uma conversa, que tem um diálogo. E aí a gente vai marcar essas três pessoas que falam, tá bom? Depois, quando se passa a história? Como eu vou saber quando se passa a história? Para saber quando se passa a história, eu tenho que saber quando que aconteceu. E se a gente voltar no trecho, nesse trecho, a história começa assim, ó. Era uma vez, há muito tempo. Quando ela fala que era uma vez há muito tempo, ela está indicando quando é que se passa essa história. Há muito tempo atrás. Então, essa história acontece há muito tempo. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, eu só sei que é há muito tempo. Não existe uma data, mas a gente precisa observar essas dicas, tá bom? E o terceiro era, quem era o casal real de que estava falando aqui, ó, nesse trecho? Mas os filhos não chegavam. E o casal real era o casal que estavam conversando sobre ter filhos, que era a rainha e o rei, certo? No conto de fadas, a gente vai observar sempre essas coisas. Os textos geralmente são grandes, então eles não ficam repetindo toda vez o rei e a rainha, o rei e a rainha. Então eles usam outras palavras para substituir o rei e a rainha. Então aqui ele usou, além do rei e da rainha, o casal real, para não ficar um texto muito cansativo. Eles foram trocando essas duas palavras por outras que podiam ser substituir, certo? Então, isso é importante também a gente observar, porque são coisas que quando a gente for escrever, a gente também tem que fazer.
Deu para entender? Então, espero que vocês tenham curtido. Agora vamos para a atividade de matemática. Na atividade de matemática, a gente começou aí a observar algumas coisas sobre o calendário anual, certo? Primeira coisa era para numerar os meses do ano. E essa numeração ela acontece de acordo com a organização do ano. Ó, janeiro é o primeiro mês do ano, então ele é o mês 1, fevereiro o mês 2, março o mês 3, abril o mês 4, maio o mês 5, junho o mês 6, julho o mês 7, agosto o mês 8, setembro o mês 9, outubro o mês 10, novembro o mês 11 e dezembro o mês 12, certo? Depois a gente tinha que determinar quais os que tinham 30 dias. Para essa atividade era importante observar o calendário. Então a gente vai observando, ó, janeiro 31, fevereiro 29, março 31, abril 30. Então todos que tinham 30, eu vou escrever o nome do mês lá nos quadradinhos. Então ficou os meses de, olha lá, os meses de abril, junho, setembro e novembro. Depois os que tem 31, aí eu vou colocar janeiro, março, olha lá, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. E aí só restou sem eu colocar, e aí eu vou colocar na questão número 4, o mês de fevereiro, que é um mês diferente, ele tem menos dias. Nesse ano teve 29, então a gente vai marcar ele aqui, certo? Outra coisa era para a gente observar que o pai da Luísa foi viajar numa segunda-feira, então vou colocar aqui, ó, imagina que foi nesse dia, ele foi viajar na segunda-feira e voltar na sexta. Quantos dias durou a viagem dele? Então, ó, terça durou 2, 3, 4 dias de viagem. 4 dias. Então, ele voltou para casa na sexta-feira, então durou 4 dias de viagem, certo? Quem fez assim, parabéns, vocês acertaram, tá bom? Agora, o calendário a gente vai usar outras vezes para fazer outras atividades. Por exemplo, agora nos próximos dias a gente vai observar os meses em que nasceram alguns alunos para saber se ele é mais velho ou é mais novo. Então, a gente vai fazer um exercício aqui só para vocês já começarem a entender como que a gente observa. Imagina que agora em janeiro nasceu um bebezinho, certo? Esse bebezinho que nasceu em janeiro, ele nasceu primeiro do que o bebezinho que nasceu, por exemplo, agora no mês de maio, porque o bebezinho que nasceu em maio, ele nasceu recentemente. Quem nasceu em janeiro, ó, já nasceu primeiro do que o bebê de maio, 1, 2, 3 meses na frente dele. Deu para entender? Então, quem nasceu em janeiro, nasceu 3 meses primeiro do que quem nasceu em maio. Imagina aqui um bebezinho que nasceu em janeiro e tem outro bebê que vai nascer em dezembro ainda. Ele nasceu, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses à frente do outro que vai nascer em dezembro. Deu para perceber? Então, dependendo do mês em que ele nasceu, ele vai ser mais velho que o outro. E o bebê que nasceu em maio, ele também é mais velho do que o que nasceu em dezembro, mas com menos tempo. Olha lá, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6 meses à frente do que o que nasceu em dezembro. E a gente vai observar isso em relação também ao ano. Imagina que alguma criança nasceu em 2019, era o ano passado. Quem nasceu em 2019, no ano passado, nasceu primeiro do que quem está nesse ano aqui, certo? Então, imagina um bebezinho que nasceu em dezembro de 2019. Ele nasceu em dezembro de 2019. Ele vai ter nascido primeiro do que quem nasceu em janeiro de 2020. Apesar do ano 2020 ser um número maior, quem nasceu em 2019 vai ser mais velho do que quem nasceu aqui em 2020. Deu para entender um pouquinho? Agora a gente vai fazer algumas atividades sobre isso e aí vocês vão começar a refletir, tá bom? Boa sorte aí na atividade de matemática de hoje e preste bem atenção, tá bom? Vamos apagar aqui. E na atividade de português de hoje, a gente vai observar também. Algumas questões importantes, tá? Agora o trecho que a gente vai utilizar. O trecho que a gente vai utilizar é da mesma história, só que é outra parte e a gente vai observar outras questões. Presta atenção. Nesse dia de hoje, a gente vai ler esse trecho da página 154, que é a festa da Bela Adormecida. E aí a gente vai observar nesse trecho, eu vou ler para vocês. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia Flor Graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Então, a gente vai observar os termos que tem nessa história, que são de destaque, ó, um presente maravilhoso. Então, não era qualquer presente, é um presente muito especial. Então ela vai ser a mais bela moça do reino. Ela não vai ser uma moça bonita, ela vai ser mais bela que todas. Ela vai ter um caráter mais justo. Então todas essas palavras é para dar destaque nos presentes que ela ia receber. Ela vai ter o coração mais caridosos, riquezas a perder de vista, quer dizer que são tantas que ninguém nem consegue calcular. Então, nos contos de fada, a gente vai vendo que as expressões que eles usam é sempre assim, para dar destaque. A mesma coisa quando ele vai falar da expressão da fada, ela tá com uma expressão para dar medo, para assustar, ó. Ela estava com uma expressão muito sombria e ameaçadora. Então é que era terrivelmente, ela estava ofendida. E essas expressões, olha só, são muito importantes, porque quando a gente for escrever, a gente também tem que usar esse tipo de linguagem, ó, o olhar maldoso. Então eu tenho que colocar alguma coisa para destacar o que eu estou descrevendo. Então hoje a gente vai fazer a atividade prestando atenção nisso. Presta atenção nas perguntas e nessas partes do texto, porque é assim que a gente tem que escrever, usando umas expressões bem fortes para dar destaque no que a gente quer dizer, tá bom? Até a próxima para correção e aí a gente volta a falar sobre isso. Tchau, gente. Boa sorte na atividade.